Naofumi Obatani é apenas outro estudante universitário otaku do Japão, que não gosta de sair, não tem muitos amigos e passa a maior parte do tempo lendo novelas leves. Um dia, enquanto lia uma novela leve, é convocado para um mundo diferente, junto com 3 outros rapazes. Quando ele recobre a consciência, encontra-se cercado por um grupo de homens de capuz, que começam a chamá-lo de herói. Ele percebe que tem um escudo preso ao braço, que não consegue mover, e o homem de capuz o chama de Herói Escudo. Os outros são Motoyasu, o herói da lança Ren, o herói da espada, e Itsuki, o herói da arco. Eles são levados diante do rei, que os cumprimenta, mas agora Fumi percebe que o rei está agindo muito friamente com ele. No dia seguinte, um monte de aventuradores são chamados do reino, e dão a escolha de se juntarem à companhia dos heróis. Surpreendentemente, nenhum dos aventuradores se junta à companhia de Naofumi, o que é um problema porque ele é um herói escudo, o que significa que quase não tem capacidades ofensivas. Uma garota chamada Mine, que anteriormente se juntou à companhia de Motoyasu, oferece-se para se juntar à companhia de Naofumi. Naofumi fica imediatamente encantado com a garota e parte em sua primeira jornada de aventura. Eles vão até um campo próximo, onde matam uma série de monstros de balão de nível baixo e vendem eles na loja da cidade. Mayan leva ele até uma loja de armas, mas quando tenta segurar uma espada, seu escudo a rejeita. Ela convence ele a comprar para si mesmo uma armadura de corrente leve, e ela mesma compra uma armadura muito cara, mencionando que dessa forma ela pode ficar mais segura e eficaz na matança de monstros. Ele cede à sua encantadora persuasão, e eles vão a uma taberna para comemorar. Depois de jantar, ele volta a dormir, felizmente sonhando com os dias futuros, totalmente inconsciente das dificuldades que enfrentará no dia seguinte. No dia seguinte, quando acorda, ele fica horrorizado ao descobrir que todo o seu equipamento, armamento e dinheiro foram roubados, exceto seu escudo. Ele corre para fora e é confrontado por uma multidão de guardas que o levam ao rei. Ele vê Mine já presente no tribunal e diz a ela que foram roubados e se perguntando se algo dela foi roubado, a qual ela esconde atrás de Motoyasu. O rei grita com ele para ficar calmo, mas contou a todos que na noite passada, ele embriagado entrou no seu quarto e tentou molestar ela, arrancando suas roupas, e ela correu para fora do quarto assustada, bateu em Motoyasu, que a salvou. Naofumi está completamente chocado, olha para ela incrédulo, e conta a todos que foi direto para a cama naquela noite. Mas nenhum dos outros heróis quer acreditar nisso. Ele também percebe que Motoyasu está usando a armadura de corrente leve que ele comprou ontem, e percebe que tudo fazia parte do plano de Mine desde o início. Ele fica frustrado e pede ao rei que o envie de volta para casa, mas o rei responde que eles só podem ir para casa uma vez que derrotarem todas as ondas. Ele empurra os guardas de lado e sai do palácio com nada além de uma simples toalha para usar ao lado do seu escudo. A notícia sobre seu crime se espalha pelo reino, fazendo toda a gente odiá-lo. Ele entra na floresta e mata os monstros de balão durante toda a noite, voltando à loja da cidade para vendê-los. Então ele vai a uma taberna e, enquanto come, é atacado por um grupo de malfeitores. Ele consegue facilmente derrotá-los com a ajuda dos monstros de balão ainda presos ao seu corpo, mas mais tarde fica frustrado com a falta de suas próprias capacidades ofensivas. Um homem baixo nota isso de um canto e apresenta-se como um traficante de escravos. Naofumi entra no seu tenda para ver os escravos, porque o traficante lhe disse que os escravos estão amaldiçoados por um feitiço e não podem trair seus senhores ou mentir. Naofumi examina os escravos e escolhe uma menina doente chamada Graftalia, pois é a única que ele pode pagar. Ele leva-a consigo no dia seguinte, compra para ela uma pequena espada na loja de armas e incentiva a matar um dos monstros de balão que ele tem transportando. Ela está inicialmente assustada e hesitante, mas quando ele a ordena, ela é ferida pelo broche da escrava e decide espetar o monstro, matando-o. Mais tarde ele leva-a a uma taberna e alimenta-a, o que surpreende-a porque nunca foi tratada com comida como escrava. Ela rapidamente se une a ele e começa a excelir na matança de monstros. Então eles mudam-se para outra cidade, onde exploram uma mina para ganhar algum dinheiro, minerando minerais lá, mas são atacados por um monstro de 2 cabeças. Raftalia está assustada porque esse tipo de monstro destruiu seu vilarejo e matou seus pais. Naofumi defende-a e ordena-lhe que ataque o monstro, mas quando percebe como traumatizada ela está, ele a manda fugir enquanto ele distrai o monstro. Ela fica abalada por essa declaração e corre até o monstro, espetando-o no pescoço. O monstro a atira para longe e tenta atacá-la, mas ele conjura um escudo à frente dela, protegendo-a, e então ela salta e espeta o monstro no peito, matando-o. Uma semana se passa e Raftalia cresceu bastante e ela se tornou muito boa na matança de monstros. Ela leva Naofumi à loja de armas para obter algumas armaduras para ele, pois ele continua sendo ferido enquanto tenta protegê-la. Ela compra uma espada e uma armadura bárbara, e então eles visitam o dragão Harglas, que mostra o tempo restante para a próxima onda chegar. Ele percebe que a onda chegará antes do próximo dia, e se prepara para partir, mas bate em todos os outros 3 heróis. Ele ignora-os e continua caminhando, mas Motoyasu segura a mão de Raftalia e pede-lhe para deixar Naofumi. Ela recusa, o que faz Motoyasu perguntar se ela ouviu os rumores sobre Naofumi. Isso enfurece Naofumi, e ele agarra-a e se afasta.
Naquela noite, ela pergunta a ele o que aconteceu entre todos os heróis, o que ele recusa responder. No dia seguinte, a onda chega e os heróis são teleportados para seus locais respectivos. Ele percebe que o vilarejo de Lut, onde lutou contra o monstro de 2 cabeças, não foi evacuado, então corre para aquela área. Ele distrai todos os monstros e pede a ela para ajudar os habitantes a evacuar. Ele consegue defender todos os habitantes e depois sube numa torre de sino, tocando os sinos alto para atrair os monstros. Então ele acende a torre em chamas e pula, matando vários monstros de uma vez. Alguns dos habitantes são inspirados por ele e decidem lutar. Um grande monstro avança para atacar um dos habitantes, mas Naofumi consegue defendê-lo, e Raphtalia corre para dentro, matando o monstro num único golpe. De repente, ele vê um clarão brilhante no céu, e fogo começa a cair sobre eles. Ele cobre Raphtalia e ouve os Cavaleiros Reais chegando ao vilarejo. Eles apagam o clarão e zombam dele por estar em um vilarejo, enquanto os outros heróis estavam juntos. De repente, os cavaleiros são atacados por uma multidão de grandes monstros, mas Naofumi defende-os. O líder dos cavaleiros pede-lhes para deixarem esse vilarejo para poderem auxiliar os outros heróis, mas alguns dos cavaleiros recusam, inspirados pelo herói escudo e decidindo lutar. Em breve, eles conseguem matar todos os monstros e a onda termina. Naofumi participa da festa no palácio com Raphtalia, apenas para receber seu prêmio e sair logo depois. Motoyasu se aproxima de Naofumi e repentinamente desafia-o a um duelo, dizendo que se perder, terá que libertar a pobre escrava Raphtalia, que, segundo Motoyasu, foi lavada. Naofumi recusa no início, mas Raphtalia é capturada pelos guardas no palácio. O rei ordena que Naofumi duelasse com Motoyasu, sabendo bem que sem Raphtalia ele só poderia defender contra os ataques de Motoyasu. O duelo começa e Motoyasu avança com uma investida de sua lança, que Naofumi consegue desviar facilmente. Ele recua e vem com uma série de investidas de lança, que Naofumi consegue desviar, mas uma delas atinge-o no ombro. Eles se desfazem e desta vez, Naofumi corre para Motoyasu, evitando sua lança e socando-o no tórax com um monstro de balão. Ele então usa seu escudo de impacto para atingir Motoyasu, jogando-o para longe, e depois usa sua prisão de escudo nele, liberando os monstros dentro. Ele pede a Motoyasu que reconheça a derrota e libere-o da prisão. Ele é jogado para longe por um feitiço mágico direcionado a ele, exatamente como todos pensaram que havia vencido. Motoyasu aproveita isso e usa sua lança elétrica contra ele, derrotando-o. Todos aplaudem, mas Naofumi se levanta e diz que o duelo foi nulo, porque Mina interferiu usando sua magia nele. Motoyasu recusa acreditar nisso, e o rei também recusa reconhecer isso. Eles levam Raphtalia e removem seu broche de escrava, removendo-a da companhia de Naofumi. Ele cai em desespero e cai de joelhos, jurando o dia em que chegou neste mundo. Han e Tsupe se aproximam de Motoyasu e confirmam que o duelo não foi justo porque Mina interferiu, mas Motoyasu ainda está em negação. Raphtalia dá um tapa em Motoyasu e tenta conversar com ele, correndo até Naofumi, abraçando e dizendo que ela nunca vai abandoná-lo, o que remove o feitiço de vingança dele e preenche seu coração com calor. Naofumi visita novamente o traficante de escravos porque Raphtalia quer o broche de escrava de volta. Ao chegar lá, ele vê uma série de ovos que são revelados serem ovos de monstros. Ele é um dos ovos de monstro, então Raphtalia pode ajudar enquanto luta. No dia seguinte, o ovo eclode e um pequeno pássaro gorducho emerge dele. Este pássaro é chamado de Filoleal, é muito rápido e é usado para carruagens. Em 2 dias, o Filolio cresce para seu tamanho completo, e Naofumi alinha o Filu. Enquanto estão hospedados no vilarejo de Lut, o grupo do Herói da Lança chega porque ele foi dado o senhorio deste vilarejo, e ele coloca altos impostos sobre o vilarejo. Naofumi defende o vilarejo, mas então é desafiado a uma corrida. Ele monta Filo, enquanto Motoyasu monta seu dragão, e assim que a corrida começa, Filo rapidamente ganha vantagem, mas os Cavaleiros Reais, escondidos na selva, usam magia para criar buracos, diminuindo a velocidade de Filo, e até acelerando o dragão. Mas apesar disso, Naofumi vence a corrida, salvando o vilarejo dos impostos. Filo repentinamente transforma-se em um pássaro ainda maior e mais gorducho, que nunca é realmente visto por ninguém. Os habitantes lhe dão uma carruagem como recompensa e um passaporte de comerciante que o protege de pagar impostos. Naquela noite, eles fazem uma fogueira no bosque e vão dormir, mas no dia seguinte, quando acorda, ele fica surpreso ao ver uma jovem nua sentada em seu colo com asas nas costas. Naofumi leva Filo e Raphtalia a uma costureira, porque toda vez que Filo transforma-se, ela acaba destruindo suas roupas. A costureira lhes diz que precisam de uma pedra mágica especial para tecer o fio, que a loja mágica não tem no momento. Eles saem da cidade e usam sua carruagem como transporte para um comerciante rico. Seu caminho é bloqueado por uma gangue de bandidos que são rapidamente derrotados por Raphtalia e Filo. Eles prendem os bandidos e então roubam todo o dinheiro roubado deles. O comerciante admira Naofumi e recompensa-o com seu conhecimento e conexões por salvar sua vida. Ele aprende muito sobre negócios e até mesmo recebe a localização da pedra mágica do fio. Ele vai a templo onde a pedra está com sua companhia e a feiticeira da loja mágica, e é confrontado por um monstro. Este monstro parece cego, mas tem audição incrivelmente aguçada.
Ele usa seu escudo para desviar seus ataques enquanto Raftalia e Philo tentam atacar o monstro, mas ele consegue desviar facilmente os ataques. Agora Fumi então transforma seu escudo em um dispositivo como um megafone e pede a Philo para gritar nele o mais alto possível. A sensibilidade extra ao som resulta em danos nos tímpanos do monstro, e ele perde sua capacidade auditiva. Depois disso, é tudo fácil enquanto Raftalia usa sua espada para cortar através do corpo do monstro, e Philo dá um chute no monstro na cabeça, esmagando seu crânio. Eles então conseguem coletar a pedra e retornam à cidade, tecendo um fio dela que a costureira usa para criar um vestido mágico para Philo. Naofumi recebe a notícia de que um vilarejo foi afetado por uma epidemia, então ele faz seu caminho até lá para vender seus medicamentos. Ao chegar no vilarejo, ele percebe que a situação é muito pior, e que ele pode apenas curar os sintomas e não a doença em si. É informado pelos médicos que tudo começou quando o herói da espada matou o dragão que vivia nas montanhas. Uma semana depois, o cadáver começou a putrefazer e liberar veneno, que é a raiz desta epidemia. Naofumi leva Philo e Raftalia para fora da montanha para lidar com o cadáver putrefato, mas assim que se aproximam do supostamente morto dragão, ele começa a se mover novamente e se transforma em um zumbi. Philo pulou e começou a atacar o zumbi, mesmo quando Naofumi lhe disse para se afastar. Ele tentou ajudar, mas o dragão usou seu hálito venenoso para mantê-lo afastado. Philo pulou de um penhasco e tentou atacar o dragão novamente, mas foi engolido no processo. Agora Fumi caiu de joelhos em choque. Ele ressuscitou Philo do ovo, e agora ela estava morta. Sua raiva retornou, consumindo-o, transformando seu escudo em um escudo de raiva. Ele começou a se aproximar do dragão com ódio nos olhos, querendo matar tudo que ousasse desafiá-lo. Antes que sua raiva pudesse consumi-lo, porém, ele foi interrompido por Raftalia, que segurou-o quando ele tentava se aproximar do dragão, queimando todo o seu corpo e caindo. Agora Fu tenta curá-la, mas sua magia de cura não é suficiente, e com o dragão atacando-o, parece que o fim está próximo para eles. Mas de repente, o dragão cai e Philo emerge de seu estômago. Ela explica que o dragão a engoliu, mas enquanto tentava quebrar seu caminho pelo estômago do dragão, ela viu um cristal brilhante e o comeu, resultando na morte do dragão. Ao fazer seu caminho para a capital para conseguir água sagrada para curar Raftalia, ele vê uma jovem garota cercada por uma série de filólios. Os filólios fogem assim que o veem, e agora Fumi percebe que, olhando para a garota, ela não é uma garota do vilarejo, mas sim de uma família nobre. A jovem se apresenta como Melt, que é imediatamente atraída por Philo e corre até ela, iniciando uma conversa. Philo parece feliz, então ele permite que ela brinque com Melt. Melt informa que estava indo para a capital, mas ficou separada de seus guardas quando começou a brincar com os filólios, e pergunta se pode acompanhá-los até a capital. Naofumi concorda, e no dia seguinte eles chegam à capital. Philo acompanha Melt para deixá-la em seu lugar, enquanto Raftalia e Naofumi vão à igreja para obter a água sagrada. Ao voltarem da igreja, Naofumi é atacado repentinamente por Motoyasu. Ele cai para trás e pergunta por que ele está atacando ele, a qual Motoyasu responde que quer que Naofumi liberte a garota loira de escravidão que ele adquiriu. Naofumi ri dele, e Motoyasu ataca ele novamente com uma lança, destruindo os estandes próximos. Min chega ao local e faz seus guardas cercarem Naofumi para que Motoyasu possa atacá-lo. Mas antes que ele pudesse fazer algo, Melt chega ao local e ordena aos guardas que abaixem suas espadas. Acaba-se que Melt é a segunda princesa e próxima em linha de sucessão para o trono, e Min é na verdade a primeira princesa, e seu nome real é Malt. Melt ordena aos guardas que se afastem e leva Naofumi à loja de armas, dizendo que quer sua ajuda, mas ele recusa ouvir ou acreditar em qualquer coisa que uma rainha diga neste ponto e decide sair. Naofumi recusa ajudar Melt, e ao invés disso vai à igreja para obter um upgrade de classe para os 3 deles. Quando ele chega ao dragão Raglas, as freiras ali pedem um preço de 15 moedas de ouro dele, mas quando ele está até mesmo pronto para pagar o preço exorbitante, a freira-chefe simplesmente recusa o upgrade de classe de Raftalia porque é uma ordem do rei não ajudar a companhia do herói escudo. Ele sai da igreja e vai ao traficante de escravos, pedindo para ele fazer um upgrade de classe, mas ele informa que apenas uma igreja pode fazer um upgrade de classe, e o encoraja a viajar para outras regiões para obter um upgrade de classe se ele está sendo negado aqui. Enquanto isso, ele obtém uma nova arma para Philo, que são garras metálicas, e vai ao esgoto para completar uma tarefa dada pelo traficante de escravos. Philo testa suas novas garras nos monstros subterrâneos e está muito feliz com elas. Um grupo de cavaleiros que lutaram ao lado de Naofumi durante a primeira onda aparece solicitando para se juntarem à sua companhia, o que ele aceita sob a condição de que eles paguem 150 pratas cada. Quando eles conseguem trazer dinheiro, independentemente de maioria deles serem pobres, ele os pede para usarem esse dinheiro para comprarem equipamentos bons para eles mesmos e adiciona-os à sua companhia, preparando-se para a luta contra a segunda onda. A onda começa e Naofumi é teleportado perto de um vilarejo ao lado de sua companhia. Ele vê alguns soldados tendo dificuldade com um monstro lagarto, então ele defende-os, enquanto Philo e Raftalia lidam com o monstro sem problemas. Ele fica surpreso com o número excessivo de monstros desta vez e é informado sobre sua posição de spawn, que está localizada em um navio.
Ele monta em Philo e chega ao navio onde vê Ren e Motoyasu já lutando contra dois diferentes monstros. Eles não conseguem matar nenhum deles porque estão lutando em posições diferentes, o que Naofumi percebe e os repreende por isso. Ele pede a Raphtalia para usar sua magia de luz, que projeta uma luz solar brilhante no ambiente. E os verdadeiros monstros, na forma de sombras, são revelados estar controlando os monstros que Ren e Motoyasu estavam lutando. Ambas as sombras são mortas por Raphtalia e Ren, o que resulta no monstro principal ser revelado como um devorador de almas dimensional. O Devorador de Almas começa a lançar ondas de energia neles, que Naofumi consegue proteger ele e ambos os membros de sua companhia enquanto o resto de Motoyasu e Ren's companhia fica ferido. Philo ataca o monstro e faz um pequeno dano enquanto constantemente tenta se esquivar de seus ataques. Agora Fumi percebe que não podem ganhar dessa maneira, então ele usa seu escudo de raiva novamente, mas desta vez ele é tomado pelo escudo do dragão zumbi, graças ao cristal do dragão zumbi que seu escudo absorveu. Ele é coberto por uma placa de armadura preta e começa a fervilhar de raiva, se movendo em direção ao monstro. Philo, que também tem uma parte do cristal do dragão zumbi dentro dela, entra em modo de raiva e começa a atacar o monstro brutalmente. Novamente, ele começa a perder controle de sua mente, mas Raphtalia chega em seu resgate, ajudando-o a recuperar o controle de sua mente. Ele começa a atacar os monstros em conjunto com todos os outros 3 heróis, e é bem sucedido em capturar o monstro em sua prisão de escudo, então colocando espinhos nas paredes da prisão. Para finalizar o monstro, ele chama uma máquina de ferro que o envolve, matando-o. Ambos Naofumi e Philo caem de exaustão, mas antes que eles pudessem relaxar, outro devorador de almas começa a emergir do solo, mas é instantaneamente morto por uma mulher desconhecida que salta no navio. Ela se apresenta como Glass e diz que ela é na verdade a chefona desta onda. Ela zomba dos heróis por serem fracos, e diz que o único que é até mesmo um pouco forte é o herói Escudo, irritando os outros, que atacam em conjunto apenas para seus ataques serem completamente bloqueados. Ela então usa fãs para atacá-los todos de uma vez, alimentando todos eles em um único ataque. Naofumi fica impressionado com sua força, e imediatamente usa uma de suas habilidades mais poderosas, a prisão de escudo. Essa habilidade, que prendeu até Motoyasu, foi destruída por Glass em 1 segundo. Raphtalia tenta atacá-la, mas é desviada facilmente, e Glass usa sua magia de vento que Naofumi bloqueia. Ele usa seu escudo da serpente e a ataca com veneno, mas sem efeito de novo. Philo tenta seu ataque rápido, mas, para a surpresa de todos os seus chutes são bloqueados. Raphtalia tenta aproveitar a distração e a ataca por trás, mas seus golpes são bloqueados e sua espada quebra em 2. Glass usa o vento das 4 estações de novo, e para proteger o grupo, Naofumi usa uma prisão de escudo defensiva, mas os ataques são tão fortes que ainda enfraquecem Philo e Raphtalia. Quando tudo parece perdido, ele usa seu escudo da Fúria, que afeta Philo também, que a ataca, mas o ataque dela é bloqueado de novo, e Glass atinge Philo com seu leque, ferindo-a. Naofumi corre e usa o escudo flamejante para incendiá-la, mas sem efeito. Ela usa uma de suas habilidades de longo alcance mais fortes, atirando um projétil nele que ele tenta bloquear com o escudo, mas ainda se machuca. Glass elogia suas defesas e pede para ele usar seu ataque mais poderoso para tentar derrotá-la. Num último esforço, ele usa sua prisão de escudo, seguida por uma donzela de ferro, mas assim que ela se fecha, Glass quebra tudo, voltando ao convés ilesa. Ela se prepara para outro ataque, mas antes que pudesse, Naofumi diz a Raphtalia para usar sua magia de luz para cegá-la. Depois de cegada pela luz forte, ele rapidamente pega Raphtalia e Philo e pula do navio nas costas de Philo. Ela tenta atacá-lo uma última vez, mas ele se defende de novo, e como o tempo da onda acaba, Glass é forçado a deixar este mundo. Naofumi visita a vila para inspecionar os danos, quando é chamado por um dos cavaleiros, que o informam que foi convocado pelo rei. Ele é forçado a ir ao palácio, onde o rei pergunta sobre seus novos poderes. Naofumi, ainda bravo com o rei, pede para ele se ajoelhar e implorar pela informação, só então revelará o segredo. O que, claro, enfurece o rei, que ordena aos guardas que prendam Naofumi. Mas a essa altura ele está tão forte que todos os guardas o temem e o deixam sair do palácio. Ele parte em outra jornada para um reino onde demi-humanos são tratados como humanos para conseguir uma melhoria de classe. Mas no caminho é parado por uma comitiva de cavaleiros, com Melt. Ela se aproxima de Naofumi e implora para ele voltar ao palácio e se reconciliar com o rei, pois se isso continuar, o reino será destruído. Naofumi recusa o pedido e está prestes a se virar, quando nota um guarda correndo até Melt com a espada em punho. Ele rapidamente a empurra e bloqueia o ataque com o escudo, percebendo que é uma tentativa de assassinato contra Melt, orquestrada por sua irmã mais velha, Malte. Ele empurra o soldado, mas o soldado grita que Naofumi fez a pobre princesa Melt de refém e ordena aos outros soldados que o ataquem. Vários soldados correm para atacá-lo, mas Raphtalia e Philo estão prontas para a defesa.
Raftalia para um dos soldados, bloqueando o ataque antes de chutá-lo, e rapidamente atinge outro. Filo, por outro lado, simplesmente pula e se transforma em sua forma de pássaro gordo, esmagando 3 soldados. Vários soldados conseguem passar e atacar Naofumi, que usa seu escudo para se defender, antes que Filo e Raftalia cuidem do resto, chutando-os para longe. Os soldados se levantam com um sorriso malicioso e começam a gritar por ajuda antes de fugir, enquanto Naofumi impede Filo de persegui-los. Acontece que o rei conhece o poder da propaganda e usa a filmagem da luta e faz um deepfake para fazer parecer que Naofumi é um vilão que com seus companheiros fez Melt refém e matou os soldados. Essa filmagem começa a circular pelo país, e logo todos desenvolvem um ódio profundo pelo Herói do Escudo. Raftalia vai à sua cidade e nota que estão anunciando os crimes do Herói do Escudo, e até Naofumi vê os cartazes espalhados pelos muros do porto. Ele volta para o acampamento na floresta, onde tira um broche de metal que pegou de um soldado capturado que se recusou a dizer algo. Raftalia responde que o broche pertence à igreja, que reza para os heróis da lança, arco e espada, exceto o do escudo, pois o odeiam. Ele ainda não entende o envolvimento da igreja e direciona sua raiva para o rei, dizendo a Melt que, por causa do pai idiota dela, estão em apuros sem motivo. Melt tenta defender o pai, mas é brutalmente vencida pelos fatos e lógica de Naofumi. Ela diz que a irmã deve estar por trás, pois quer ser rainha do país. Mesmo sendo a segunda na linha de sucessão, Naofumi aponta que mesmo que ela quisesse matá-la, os soldados ainda estão sob o controle direto do rei, então há envolvimento dele. Melt olha para o chão e diz que ele deveria falar com o rei de novo, e que ele é um homem genuíno que ouvirá seus apelos e provará aos outros que o Herói do Escudo não é uma pessoa má. Naofumi, porém, rejeita a ideia e vai até a beira para olhar a área antes de voltar e perguntar sobre os planos dela. Ela responde que planeja voltar ao reino e falar com o pai, fazê-lo entender a verdade, mas Naofumi diz que é uma ideia incrivelmente estúpida, e ela só vai se matar antes de cruzar 1 quilômetro. Ele diz que ela pode ir com eles se quiser, e assim ele pode mantê-la segura. Melt acaba concordando e ele diz a todos para dormirem, pois sairão cedo amanhã. Eles deixam a carroça na floresta para não chamar atenção e começam a se mover a pé por terreno acidentado, passando pelos inimigos, até chegarem a uma área rochosa, onde Naofumi encontra um bom ponto de observação numa caverna onde podem descansar confortavelmente. Ele diz a todos para entrarem e descansarem enquanto podem. Quando a noite cai, Melt pergunta a Naofumi por que ele odeia o pai dela, e ele responde que o odeia porque ele tem sido um idiota com ele desde que veio a este mundo. Ele explica tudo o que passou por causa do rei e Malti, o que faz Melt se desculpar por eles, e promete que a mãe dela, a rainha e verdadeira governante do país, fará tudo certo para ele. Ele, porém, não diz nada em troca e diz a todos para se levantarem, pois precisam se mover de novo. Eles começam a se mover enquanto os guardas os procuram na noite, forçando-os a se esconder atrás de pedras e andar com muito cuidado. Eles acabam sendo forçados a andar numa saliência, e enquanto andam, Melt escorrega numa pedra e quase cai, se não fosse Naofumi que a agarra no último momento, salvando sua vida. Isso, porém, acaba alertando os guardas sobre a posição deles, e eles são forçados a fugir, enquanto os guardas os seguem a cavalo até o fim do penhasco. Eles chegam a um beco sem saída, porém, e são forçados a se virar e enfrentar as forças inimigas, que saem a céu aberto. Acontece que todos os 3 heróis também foram reunidos para capturá-lo, pois o herói do arco avança e ordena a Naofumi que liberte a princesa imediatamente. Naofumi, porém, aponta que não a capturou, então não pode libertá-la. Melt dá um passo à frente e diz aos outros heróis que ela não foi feita refém pelo Herói do Escudo, e está com ele por vontade própria. Os heróis da espada e do arco parecem surpresos e começam a questionar se estão do lado certo, mas antes que possam dizer algo, Malt aparece por trás e mostra o quão megera ela é, gritando que Naofumi controlou o cérebro de Melt, e é por isso que ela está dizendo bobagens. O herói da lança concorda imediatamente com ela, alegando que até Raftalia e Filo devem estar sob um feitiço de lavagem cerebral, mesmo que as 3 garotas recusem essas alegações, dizendo que não estão sob nenhum feitiço. Ren, o herói da espada, pergunta a Naofumi se ele tem provas de que as garotas não estão sob seu controle, antes de dizer para ele entregar Melt. Naofumi o olha enquanto Ren diz que farão uma investigação adequada para descobrir se as alegações são reais, e por um momento Naofumi até considera entregar Melt a Ren.
Mas então Melt agarra sua roupa e diz a ele silenciosamente que se ele a entregar, Malt provavelmente a matará e culpará algum acidente. Ren novamente exige que Naofumi entregue Melt, mas Naofumi se coloca na frente dela e diz a Ren que não a entregará, pois não confia em Malt de jeito nenhum. Ele olha para Malt e afirma que ela está tentando matar a irmã mais nova para usurpar o trono, e ele não pode deixar alguém tão desprezível como ela governar um lugar tão bonito. Com isso, Philo se transforma em seu pássaro gordo, carrega os companheiros nas costas e corre pelos guardas antes de pular no ar com a ajuda dos escudos de ar de Naofumi. O herói da lança, porém, parece estar pronto para algo assim e joga uma algema mágica em Philo que se prende à perna dela e ela volta à sua forma humana, fazendo todos caírem no chão. Malt caminha até o penhasco e envia um sinal roxo ao céu, pedindo reforços, enquanto o herói da lança agarra Philo, dizendo que a libertará da magia de Naofumi, para que ela possa viver com ele. Melt, porém, fica brava e carrega uma poderosa explosão de água antes de enviá-la em direção ao herói da lança, errando por um tris e dizendo a ele que se não deixar Philo em paz, a próxima explosão não errará. Malt fica brava e dispara uma explosão de fogo nela, que é bloqueada por Naofumi, enquanto Ren e o herói do arco a olham horrorizados, dizendo para ela parar, senão machucará a irmã. Porém, ela rosna que foi ela quem atacou primeiro, e bebe uma poção mágica, aumentando sua energia mágica, e começa a atacar Naofumi com várias bolas de fogo. Ele se defende de todos, antes de dizer a Melt para recuar, e ativa seu escudo de raios, ficando coberto por chamas vermelhas e furiosas, chocando a todos, enquanto Malt ordena aos cavaleiros reais que atirem flechas nele. Porém, as flechas não têm efeito algum nele, pois simplesmente são queimadas até virarem cinzas antes de alcançá-lo. Malt começa a carregar uma explosão de fogo massiva, mas Raphtalia aparece por trás e a esfaqueia com uma espada astral, anulando sua magia. Philo também consegue se libertar e soca o herói da lança para longe, enquanto os guardas correm pelo penhasco em direção a Naofumi, mesmo com Ren e o herói do arco ordenando que parem. Naofumi, porém, os afasta e quebra a estreita ponte de pedra, criando uma lacuna entre eles. Ele então olha para Ren e joga o broche de metal da igreja que pegou de um soldado e diz para ele investigar antes de fugir dali. Eles descansam numa floresta onde Naofumi usa sua magia para remover a algema de Philo. De repente, porém, Raphtalia pega sua espada, sentindo uma presença, mas Melt a impede enquanto uma mulher vestida de preto aparece perto deles. Melt diz que a mulher faz parte de um grupo de espiões, que sua mãe, a rainha, controla e que são amigos. A mulher espiã diz a Naofumi que ele foi instruído a se encontrar com a rainha o mais rápido possível, antes de desaparecer sem uma palavra. Naofumi pega o mapa de novo e começa a planejar a jornada futura. Antes que possam planejar direito, porém, são forçados a sair da floresta, pois Malti, a grande megera, explodiu a floresta inteira com flechas de fogo e criou um incêndio mágico para tirar Naofumi e seu grupo de lá. Eles imediatamente correm para fora da floresta, tentando ficar no caminho para não se perder. No dia seguinte, Naofumi entra numa pequena cidade usando um manto e obtém informações de um vendedor de rua enquanto compra suprimentos para a viagem. Ele descobre que Malt culpou Naofumi por criar um incêndio florestal inteiro e autorizou uma busca nacional por ele e seus associados. Ele agradece e segue seu caminho, encontrando as garotas fora da cidade, numa floresta próxima, onde decidem o que fazer a seguir. Naofumi afirma que todos os seus caminhos foram completamente bloqueados e nenhum é mais fácil, então eles deveriam ir até a rainha e torcer pelo melhor. Eles se movem pelas florestas e finalmente chegam a uma região diferente, onde encontram vários demi-humanos cultivando nas terras agrícolas. Melt afirma que o reino deles ainda é muito discriminatório com os demi-humanos, e se esta região permite que os demi-humanos cultivem, então deve ser um de seus amigos, um excelente lorde que trata a todos igualmente. Raphtalia fica desconfortável com a conversa sobre racismo e informa Melt que até a vila dela foi invadida por um lorde gordo, que matou quem não precisava e escravizou o resto para seu próprio benefício. Melt se sente péssima e se desculpa por ser da família real e não fazer nada a respeito, quando de repente ouvem o som de um estranho atrás deles. Naofumi imediatamente se vira, completamente alerta, e avista um nerd alto de óculos que lhes diz que até ele é contra o racismo. Antes que Naofumi pudesse dizer algo, porém, ele cumprimenta a Melt e a acolhe em sua região. Acontece que este nerd é o lorde desta região, e um grande amigo de Melt. Ele os leva para dentro de sua mansão, onde explica que os rumores afirmam que o herói do escudo é o responsável pelo incêndio florestal. Mas Naofumi imediatamente responde dizendo que tudo isso é um plano de Malt. O nerd parece ser compreensivo, porém, e afirma que até ele teve um processo de pensamento similar. Ele também diz que ouviu falar que Melt estava fugindo, então colocou guardas extras caso ela passasse por esta área.
Meu tio agradece novamente pela hospitalidade antes que ele traga um monte de comida para eles que parecem famintos. A comida parece excelente, o que excita Philo, que começa a pular perguntando a Naofumi se pode começar a comer. Mas ele diz para ela parar, alegando que ainda não acredita no nerd. O nerd, porém, simplesmente sorri e se aproxima de Naofumi, pegando um pedaço de comida e comendo na frente dele, dizendo que a comida não está envenenada. Finalmente, todos começam a comer e desfrutam de uma refeição farta que não tinham há dias. Philo diz a Naofumi que quer morar ali para sempre, mas ele diz que não podem ficar e terão que partir na manhã seguinte. Melt o olha e diz que pelo menos podem descansar por alguns dias, mas ele responde que cada dia que ficam ali os coloca mais em risco de serem encontrados pelos inimigos. Ela o olha com uma carranca e diz que só queria descansar por alguns dias, mas Naofumi parece firme em sua decisão. Mais tarde à noite, todos vão para a cama e Naofumi parece estar observando pela janela. Melt diz para ele descansar também, mas ele recusa a oferta, dizendo que precisa ficar de vigia durante a noite para garantir que nada estranho aconteça. Raphtalia, porém, se aproxima dele e diz para ele descansar, enquanto ela faz a primeira vigia. E ele acaba concordando e vai para a cama, enquanto Philo e Melt saem para explorar a área circundante. Mais tarde à noite, Naofumi se levanta para fazer a vigia, mas Melt diz para ele relaxar, pois ela não está com sono, então ela fará a vigia. Naofumi, porém, se levanta e diz para ela descansar um pouco e começa a observar pela janela, quando percebe que Raphtalia parece estar tendo um sonho terrível sobre sua infância e como foram capturados. De repente, porém, ele nota que algo está acontecendo lá fora, e olha para descobrir que o Lord Nett foi capturado e está sendo escoltado para uma carruagem por vários soldados. Ele acorda Raphtalia e diz para ela se preparar, quando de repente uma empregada invade o quarto, dizendo que o Lorde foi preso sob suspeita de esconder o herói do escudo, e que eles têm que escapar da área o mais rápido possível. Eles começam a correr pelos corredores tentando encontrar Philo e Melt, enquanto a empregada os escolta para uma cozinha e os esconde num armário antes de fingir lavar louça. Os soldados imediatamente invadem e a agarram, perguntando onde está o herói do escudo. Felizmente, Melt chega bem a tempo e diz para eles soltarem a pobre empregada e se apresenta como a princesa do reino. Os guardas param imediatamente quando de repente um Lorde Gordo entra na sala e a cumprimenta, alegando que estava preocupado com a segurança dela. Assim que Raphtalia viu o Lorde Gordo, ela ficou extremamente tensa e estava prestes a pegar sua espada antes que Naofumi a agarrasse e dissesse para ela não fazer nada estúpido. Melt diz ao Lorde Gordo que ele precisa retirar todas as suas tropas desta mansão imediatamente porque o herói do escudo não está aqui. Ela afirma que o herói do escudo a deixou aqui e fugiu porque sabia que os soldados estavam vindo atrás dele, e diz ao gordinho que quer que ele a leve ao rei para que ela possa conversar com ele sobre este assunto. O Lorde Gordo se curva e diz que ela deveria voltar para o lugar dele, e então eles partirão para o reino no dia seguinte. Com isso, ela é escoltada para fora da cozinha, salvando Naofumi e Raphtalia. Mais tarde, quando todos os soldados foram embora, eles saíram do armário e começaram a procurar Philo, mas não a encontraram, não importa o quanto gritassem. Eles começam a ficar assustados quando Naofumi decide que é o suficiente e grita a plenos pulmões por Philo, ordenando que ela se mostre imediatamente. De repente, ouvem um grito alto e finalmente encontram Philo escondida no sótão, rolando no chão de dor. Naofumi pergunta por que ela não estava se mostrando, e ela responde que Melt disse para ela se esconder no sótão e não sair, não importa quem a chamasse. Naofumi fica feliz que ela esteja bem, e informa Philo sobre o que aconteceu com Melt. Ela fica extremamente chateada e quer ir salvar Melt naquele instante, mas Naofumi diz que eles precisam pensar antes de agir e elabora um excelente plano. Naquela noite, eles vão para perto da mansão do Lorde Gordo e se escondem na floresta, tentando observar a área, quando notam que toda a população demi-humana da região onde o nerd governa está se revoltando contra o Lorde Gordo, reunindo-se em frente aos portões dele com forcados, exigindo que seu Lorde seja devolvido. Naofumi decide aproveitar a situação e pula nas costas de Philo antes de dizer para ela escalar as muralhas do castelo. Eles entram e começam a correr direto para a mansão do Gordo, e são parados pelos guardas na área. Raphtalia salta na hora e, com um golpe certeiro de sua espada, apaga 3 guardas enquanto Naofumi e Raphtalia disparam para dentro. Philo, por sua vez, cobre a retaguarda, mandando pelos ares 2 soldados que vinham no encalço deles. Philo, logo em seguida, arromba a parede externa e consegue entrar, bem na hora em que Naofumi e Raphtalia são surpreendidos por mais 2 guardas e já chegam atacando. Raphtalia dá um jeito em um deles, enquanto o outro parte para cima de Naofumi, que com a maior tranquilidade defende o golpe com seu escudo e ainda usa o escudo mágico de cobra para envenenar o guarda. Aí, ele avisa que só ele tem o antídoto e que vai entregar se o sujeito revelar onde Melt está. O guarda, claro, não pensa 2 vezes e entrega o ouro. Philo então arrebenta a parede e invade a sala, onde eles dão um trato em um monte de guardas e avistam o gordão perto da Melt. Naofumi entrega o antídoto ao guarda, que sai correndo na mesma hora, enquanto o gordão agarra Melt como refém, avisando para eles não darem um passo ou a menina vira presunto.
Naofumi, no entanto, sem pensar duas vezes, conjura seu escudo de ar, criando uma barreira entre ele e Melt antes que Philo chegue com um chute monumental, mandando o sujeito pro chão. Philo traz Melt para junto deles. Enquanto o Lorde se recompõe e se levanta de novo, Raphtalia começa a avançar na direção dele, com uma fúria que não cabe em si. O Lorde saca um chicote e começa a estalar na Raphtalia, chamando-a de demi-humana, imunda e nojenta, mas ela nem pisca, segue em frente, impassível na direção dele. Então, ela puxa a espada e num movimento só, parte o chicote em dois, como se fosse um graveto. O Lorde desaba no chão e começa a se arrastar, implorando pela própria vida, enquanto Raphtalia encosta a espada no pescoço dele, lembrando que ele nunca poupou a vida de um demi-humano, não importa o quanto implorassem. Então, por que ela deveria poupar a dele? Raphtalia recorda que na primeira onda, a vila inteira foi arrasada e os sobreviventes escravizados por esse monte de banha. Ela o encara e diz que sabe muito bem como ele mantém os escravos trancafiados nas masmorras, e como tortura cada um deles, sem dó nem piedade, só para arrancar algum lucro. Por isso, ela jura que jamais o perdoará. O Lorde Gorducho parece cair das nuvens e pergunta se Raphtalia era uma das escravas. Ela responde que sim, que foi capturada junto com todo o povo de sua vila, e que por culpa dele teve que assistir a todos sendo torturados até a morte, um por um. Ela ergue a espada mais uma vez, pronta para dar o golpe final, mas hesita quando ele começa a se humilhar, implorando pela vida. Naofumi a chama por trás, dizendo que matar aquele homem não traria nenhum alívio ou paz para ela. Ela então abaixa a espada, concordando com Naofumi, e afirma que se o matasse se tornaria exatamente igual a ele. O Gorducho, espertinho, aproveita a distração momentânea e num piscar de olhos, saca a própria espada, tentando acertar Raphtalia. Ela, contudo, já esperava por isso e bloqueia o ataque na hora, mas um monte de banha e lixo acaba apertando o braço ferido dela, forçando-a a largar a espada. Ele tenta um novo ataque, mas ela desvia com agilidade e usa sua espada astral para cravar no peito dele. O sujeito a chuta para longe e recua, mas escorrega no próprio chicote e despenca da janela, encontrando seu fim. Naofumi corre na mesma hora até ela, garantindo que não foi culpa dela e que ela está bem, antes que o CDF entre na sala todo preocupado, perguntando se está tudo em ordem. Melt corre na mesma hora até ele e o examina, antes de usar sua magia de cura na Raphtalia. O CDF avisa que eles precisam sair daquela área o mais rápido possível, e todos disparam para fora. Mas antes de irem embora de vez, eles ainda têm uma outra missão importante para cumprir. Raphtalia para em frente à entrada da masmorra, e antes de entrar, respira fundo como quem se prepara. Eles seguem, passando por várias celas, todas repletas de equipamentos de tortura, o que a faz recordar dos tempos em que era torturada ali, ao lado de sua melhor amiga, antes de ser vendida como escrava. Eles continuam a passar por um monte de celas, quando de repente encontram alguns demi-humanos ainda vivos lá dentro. Um deles, para a surpresa de Raphtalia, é Kiel, um amigo da vila que a conhece. Ela corre na mesma hora até ele e o liberta de suas algemas, sem perder tempo. Ele a encara e na hora se apavora, mandando-a se afastar, mas Raphtalia revela sua identidade, o que o deixa radiante de alegria. Ela conta que trouxe o herói do escudo junto, e Naofumi sem demora se aproxima e usa sua magia de cura para sarar todas as feridas dele, uma por uma. Raphtalia então pergunta, cheia de esperanças, se sua melhor amiga ainda está na mesma cela, mas Kel se cala, sem conseguir responder. Raphtalia se levanta e caminha até a cela onde esteve presa com a amiga e solta um grito de horror ao ver o esqueleto da sua agora falecida companheira em decomposição no chão. Ela desaba em lágrimas, lamentando sua própria fraqueza e a incapacidade de salvar seus amigos, mas Kel a consola, dizendo que ela o salvou, e também mais algumas crianças daquela masmorra hoje. Ela, contudo, retruca que não é melhor que o Lorde Gorducho, pois também é uma assassina que o matou, simplesmente porque estava com raiva. Naofumi se aproxima dela e a abraça com carinho, dizendo que a culpa não é dela e que tudo o que aconteceu foi um mero acidente. Ele a conforta, garantindo que no final tudo vai dar certo. E em seguida, todos eles se dirigem para fora da masmorra. Antes que pudessem sequer reagir, eles notam que o Lorde Gorducho, de alguma forma, ainda estava vivo. Ele se ajoelha diante de um pilar de pedra, saca seu broche da igreja e começa a entoar uns feitiços sinistros. O pilar começa a brilhar intensamente e, de repente, um dinossauro gigantesco irrompe dele, soltando um berro ensurdecedor antes de esmagar o homem gordo até a morte e, em seguida, voltar sua atenção para Naofumi. O monstro começa a semear o caos por todo lado, demolindo edifícios e tentando aniquilar o máximo de pessoas que consegue, antes de partir para cima de Naofumi, que corre junto com os outros, desviando dos ataques e se esconde atrás de um prédio, matutando sobre qual seria o próximo passo. De repente, no entanto, o monstro arrebenta o prédio vizinho, pronto para atacá-los quando, do nada, Philo fica furiosa de vez e avança contra a criatura, mesmo com Naofumi gritando para ela não ir. Ela salta no ar e acerta um golpe certeiro bem na cara dele, antes de escalar um prédio e se virar, preparando-se para mais uma investida. Melt avisa Naofumi que eles não podem continuar essa briga ali, porque muitos inocentes acabarão se ferindo. Ela também aponta que as barrigas da Philo e do monstro estão brilhando em um tom rosado, o que indica que a criatura está, na verdade, atrás da Philo, e não dele. Philo parte para mais um ataque, enquanto Naofumi manda o CDF pegar as crianças demi-humanas e sair correndo. Ele chama Philo, e todos sobem nela para disparar para longe do centro da cidade. Como era de se esperar, o monstro começa a persegui-los, com Philo saltando de prédio em prédio, enquanto a criatura destrói tudo em seu caminho para alcançá-la.
Eles finalmente conseguem escapar da cidade, com o monstro arrebentando os portões principais bem na hora em que entram na floresta e começam a correr em disparada. A criatura, por sua vez, derruba cada árvore que encontra pela frente, numa perseguição implacável para alcançá-los. Me lembra demais aquela cena clássica de Jurassic Park. Enfim, eles finalmente alcançam uma clareira bem perto de um lago, e Naofumi avisa Philo para parar, pois aquele era o lugar ideal para travar a batalha. Ele desce e já deixa seu escudo a postos enquanto se certifica de que todos estavam preparados para o que estava prestes a acontecer. O monstro arrebenta as árvores e invade a clareira, correndo direto para Naofumi, que na mesma hora conjura seu escudo de impacto aéreo para bloquear o ataque. Contudo, essa tática dele não funciona, pois a criatura é forte demais, atravessa o escudo e o teria matado, se não fosse pela Philo, que avança e o ataca no último segundo. Ela recua mais uma vez e, sem perder tempo, parte para um novo ataque, mirando agora no peito do monstro. Melt decide entrar na jogada também e usa sua magia à base de água para atacar a criatura, mas aparentemente não causa efeito algum nela. Raphtalia também se joga na confusão e corre até o monstro tentando usar sua espada para cortar as pernas dele, mas percebe que são duras demais para sua lâmina perfurar. Philo é a única que parece estar conseguindo algum avanço, pois ela salta e acerta o rosto dele de novo, antes que Naofumi crie um escudo de ar atrás dela para dar-lhe um novo impulso, que ela usa para pular ainda mais alto. E com o auxílio do segundo escudo que ele posicionou lá no alto, ela consegue desferir um golpe poderosíssimo no monstro, mas ainda assim não é o bastante. Raphtalia avança para um ataque, enquanto a criatura usa os pés para criar um ataque massivo, lançando rochas do solo na direção de Raphtalia, mas ela é uma garota esperta e ágil e desvia de todas com facilidade. No entanto, a mesma sorte não acompanha Naofumi, que é atingido em cheio pela cauda do demônio e arremessado para trás, mesmo tendo ativado um escudo de ar para tentar se proteger. Ele se ergue novamente e decide ativar o escudo da raiva, afinal sua resistência não é infinita. Mas uma voz em sua mente o manda parar e até Melt percebe que algo está estranho, pois toda a área começa a ser envolvida por uma névoa densa. Melt afirma que aquilo é um escudo mágico, uma magia de altíssimo nível, ainda mais considerando o tamanho gigantesco do raio de alcance. Raphtalia, por sua vez, diz que consegue ouvir um monte de passos vindo da floresta. De repente, um grupo de Filolials LGBT surge na clareira vindo da mata e cerca o monstro, prendendo-o em um círculo. Naofumi tenta ativar o escudo da raiva mais uma vez, mas parece que a voz o bloqueou, e novamente o adverte para não usar aquele poder. De repente, o lago atrás deles começa a se agitar violentamente, e uma sombra gigantesca se forma, de onde uma Filolial enorme e deslumbrante irrompe, voando para a terra bem na frente de Naofumi e dos outros. Ela os encara e manda que se afastem antes de voltar os olhos para o monstro e exigir que ele entregue o cristal mágico que está dentro dele. O monstro, no entanto, sem pensar duas vezes, avança contra a Filolial gigante que, com um único chute, o arremessa para longe, sem esforço. Pela primeira vez na vida, o monstro parece ter sentido a dor, e furioso, ele dispara uma explosão massiva de chamas na direção deles. A Filolial gigante, na mesma hora, conjura um escudo que bloqueia as chamas, enquanto Naofumi, por sua vez, usa seu escudo de ar para fazer exatamente a mesma coisa. Ela então decide dar um fim àquela luta de uma vez por todas, usando uma transmissão instantânea. De repente, ela surge atrás do monstro, que é fatiado em 1000 pedaços, desabando no lago, sangrando sem parar. A Filolial gigante então se vira para Naofumi e pergunta se ele é de fato o herói do escudo. Ele responde que é o único com um escudo por ali, então ela deveria parar de fazer perguntas tão óbvias e bobas. Ela se desculpa na hora, antes de se transformar numa linda garota com asas emplumadas nas costas. Ela se apresenta como Fitoria, a rainha Filolial, e Melt na mesma hora reconhece o nome, afirmando que ela é uma lenda viva, pois foi criada por um herói há séculos. Naofumi e sua turma também se apresentam, antes que Fitoria os instrua a entrar numa carruagem, pois aquele não era um lugar seguro para eles ficarem por muito tempo. Naofumi, contudo, pede para ela esperar um instante, pois ele precisa de um pedacinho do tecido do monstro para desbloquear novas formas em seu escudo. Mas Fitoria o adverte para não fazer isso, pois ela já consegue sentir uma aura perigosa emanando do escudo, algo que ela talvez não consiga controlar. Ele, no entanto, garante a ela que tem a situação sob controle e pega um pouco do tecido do dragão antes de entrar na carruagem. Fitoria, então, usa sua magia para transportá-los instantaneamente para as ruínas de uma cidade antiquíssima, que, ao que parece, está desabitada há séculos. Naofumi os manda descansar um pouco, mas Philo, faminta como sempre, parece estar com o estômago roncando. Então ele decide ir buscar uns ingredientes e preparar uma refeição caprichada para eles. Enquanto comem, ele nota que todas as outras Filolials estão o encarando, com os olhos pidões, querendo um pedacinho também. Ele então manda que peguem um monte de pratos e ingredientes e cozinha para elas também, que devoram tudo num piscar de olhos antes de caírem num sono profundo. Naofumi observa a fazenda de KFC, já calculando o quanto de grana ele poderia fazer na América, quando Fitoria surge por trás dele e avisa que eles precisam ter uma conversa séria. Eles saem para uma caminhada, e ela explica que não estava ali para lutar contra o monstro, mas sim porque soube que seus subordinados encontraram uma candidata perfeita para o título de próxima rainha Filolial, e essa era a única razão de sua vinda. Ele a questiona sobre o porquê de Philo estar crescendo de forma tão diferente das outras Filolials. Ela responde que qualquer Filolial que é criada por um herói tem o potencial de se tornar a próxima rainha Filolial. E como ele a tem criado desde o momento em que ela saiu do ovo, ela já é incrivelmente forte, mesmo sendo ainda muito jovem.
Ela pede que ele lhe conte tudo o que tem acontecido, e assim que ele termina de relatar os fatos, ela parece visivelmente desapontada, afirmando que a função dos 4 heróis é aniquilar as ondas inimigas e não ficar brigando entre si. Naofumi retruca que ele não tem absolutamente nada a ver com essa confusão, já que é ele quem está sendo injustamente preso, mas ela rebate que isso não faz a menor diferença, pois as pessoas continuam morrendo por causa das brigas e desavenças entre eles. Ela o informa que o reino deles já cometeu um erro gravíssimo, pois não era para terem convocado todos os 4 heróis. Cada reino deveria ter recebido um herói para proteger seu povo, mas o novo rei, egoísta, acabou chamando todos os 4 heróis apenas para si. Ela o avisa que não dá a mínima para os humanos, mas prometeu ao herói que a criou que faria de tudo para proteger o mundo. Ela o alerta, no entanto, que se os 4 heróis continuarem com essas brigas e desavenças entre si, então o mundo estará completamente condenado. Ela o encara e manda que ele se acerte com os outros heróis e salve o mundo da destruição, mas Naofumi responde que já tentou de tudo e não acredita que os 4 heróis consigam trabalhar juntos. Fitoria, no entanto, se levanta furiosa e, com os olhos faiscando de raiva, avisa que se os 4 heróis não se recompuserem para salvar o mundo, ela mesma os matará, todos os 4, para que novos heróis possam ser convocados. Na manhã seguinte, todos se reúnem para tomar café da manhã, com as Filolials por perto. De repente, Fitoria se aproxima da mesa, e enquanto Melt a convida para se sentar e comer alguma coisa, ela apenas a encara e usa sua magia para encapsulá-la numa prisão de ar. Quando Melt tenta tocar a barreira, acaba cortando os dedos. Fitoria então leva Melt para um ponto mais elevado e repete a Naofumi que ele precisa se acertar com os outros heróis e ajudar a salvar o mundo. Mas Naofumi se recusa veementemente, alegando que já morreu várias vezes e que não vai ser culpado por algo que ele jamais cometeu, de novo. Fitoria o encara e diz que é dever dele reunir os 4 heróis, pois só eles podem proteger as pessoas deste mundo. Mas ele se recusa na lata, dizendo que também não nutre muito carinho pelos habitantes deste planeta, já que tudo o que fizeram foi culpá-lo por crimes que ele jamais cometeu. Ela o encara com fúria e responde que, se essa é a decisão dele, então ela vai matá-lo, e os outros 4 heróis também. Afinal, eles podem simplesmente convocar novos. Naofumi, então, saca seu escudo e a desafia, dizendo que ela pode até tentar matá-lo, mas ele não vai cair sem uma boa briga. Ele tenta usar seu escudo de raios, mas mais uma vez, Fitoria o bloqueia sem dificuldade. Ela então o avisa que se ele não pretende se acertar com os outros heróis, isso significa que ele confia plenamente nas habilidades de sua equipe para defender o mundo sozinho, e ela fará questão de testar essa confiança. Naofumi se apronta para a briga, mas ela o interrompe, dizendo que já sabe o quão forte ele é. O que ela quer, na verdade, é lutar contra a Filo. Ela explica que terá um combate 1 contra 1 com a Filo, e se conseguir derrotá-la, deixará os heróis viverem por mais um tempo, para ver se eles conseguem vencer as ondas. Mas se ela perder, aí sim, os heróis serão todos mortos. Filo se empolga e pergunta se caso ela vença, Fitoria também libertará a Melt. Fitoria concorda na hora. Ela avisa Filo que elas lutarão em suas formas humanas, e que ninguém mais poderá ajudá-las. Filo, na mesma hora, saca suas luvas e já se posiciona, pronta para a briga, enquanto Fitoria desce bem na frente dela e cria uma cúpula mágica ao redor delas, para que ninguém possa interferir. A luta começa, e Fitoria parte imediatamente para a ofensiva, saltando no ar, antes de tentar acertar um chute na Filo. Mas para a surpresa dela, Fitoria se move com uma elegância impressionante, saindo do caminho e desviando facilmente do ataque antes de arremessá-la para o alto. Filo tenta recuperar o equilíbrio e usa suas asas para voar, olhando para baixo, onde Fitoria estava, para iniciar um novo ataque, mas fica chocada ao perceber que não há mais ninguém ali. De repente, Raphtalia grita para ela olhar para trás, mas antes que Filo consiga sequer virar, Fitoria a atinge em cheio nas costas, mandando-a pelos ares e fazendo-a cair no chão com um baque forte. Ela se levanta de novo, toda roxa e esfolada, e decide avançar mais uma vez, mas Naofumi a impede, dizendo para ela parar de correr às cegas e usar a cabeça. Ela para por um instante e conjura um ataque mágico que forma um tornado gigantesco, mirando em Fitoria. Mas a Rainha Filolial é rainha por um motivo, e ela, na mesma hora, usa sua magia de anulação para dissipar o ataque mágico da Filo, arremessando-a para longe, antes de avançar e socá-la com força contra as rochas. Arrasou, rainha! Naofumi decide tentar libertar Melt de sua prisão e se esgueira até ela, enquanto Filo está caída no chão, toda machucada. Ele avisa Melt que vai usar seu escudo para soltá-la, mas Fitoria o nota e dispara uma explosão mágica em sua direção, que o arremessa contra a parede, mesmo ele tendo bloqueado com seu escudo. Filo olha para Naofumi e pergunta se ele está bem, mas Fitoria aproveita a brecha para dar um tapa na cara dela de novo. Ela começa a provocá-la, dizendo que Naofumi se machucou simplesmente porque tentou salvar a Melt. Porque ela é fraca e não consegue salvar a Melt por conta própria, Filo, com os olhos cheios de lágrimas, corre furiosa na direção dela, mas Fitoria desvia facilmente daquela tentativa patética de soco. Ela então a provoca, dizendo que Filo nem conseguiu derrotar o monstro ontem, então como ela poderia ser útil ao herói do escudo? E em seguida, dá outro tapa nela, jogando-a no chão mais uma vez. Filo se sente horrível por sua fraqueza, enquanto fica ali, ofegando pesadamente. Mas Naofumi grita pra ela que ele está bem, e que acredita nela. Então ela deveria dar um jeito nessa rainha filolial, aqui e agora. Isso lhe dá um baita impulso de inspiração. E ela se concentra para um ataque, saltando no ar antes de avançar com tudo contra Fitoria.
Vitória, com a maior facilidade, usa um escudo para bloquear o ataque dela, mas Filo continua a investir com uma força impressionante e conjura um novo ataque mágico, uma garra dourada poderosíssima, que ela usa para perfurar a barreira, conseguindo arranhar o rosto de Vitória antes de cair exausta. Vitória fica visivelmente surpresa com a determinação e a força da Filo, que conseguiu arranhá-la. E mesmo depois disso, ela se levanta e caminha cambaleante na direção de Vitória, antes de tentar dar outro soco no ombro dela, mas acaba desabando no chão, completamente exausta. Vitória a encara com um sorriso e avisa que a luta acabou, e que Filo é a grande vitoriosa, por ter conseguido sequer arranhá-la. Com isso, ela liberta Melt, que corre na mesma hora para abraçar Filo, seguida por Raphtalia e Naofumi, que também a parabenizam pela incrível demonstração de tenacidade contra a rainha Filolial. Ela cura Filo completamente antes de dizer que ela superou o desafio com maestria, e do nada, tira uma tiara de sabe-se lá onde, antes de pedir para Filo se ajoelhar na frente dela. Em seguida, ela coloca a tiara na cabeça da Filo, afirmando que ela será a sucessora de Fitoria, e portanto a próxima rainha Filolial. A tiara desaparece e um fio de cabelo surge exatamente naquela posição, o que Filo não curte nem um pouco. Ela tenta arrancá-lo, mas outro cresce na mesma hora. Vitória avisa para ela se acostumar, pois aquilo é o símbolo de seu status como a próxima rainha. Naofumi verifica as estatísticas dela e percebe que ela evoluiu bastante, ficando muito mais forte. Ela então se aproxima de Naofumi e lhe entrega um de seus fios de cabelo, o que na mesma hora desbloqueia uma série de novas funcionalidades para o escudo, e ele fica super agradecido. Ela se vira para Melt, que diz que sempre quis andar numa rainha Filolial desde pequena, e Fido atende ao pedido, levando-a para um passeio pela floresta. Depois, fazem uma grande celebração, onde coroam Filo como sucessora da rainha Filolial, dançam e comem até caírem num sono profundo e sem sonhos. Naofumi, porém, não sente sono e vai olhar a lua quando é abordado pela rainha Filolial, que inicia uma conversa com ele. Ela diz que ele deve falar com os outros heróis, mas em vez de impor a vontade dela como minha ex-namorada, ela começa a falar dos sentimentos dele como minha psicóloga. Ela pergunta a Naofumi se ele sequer tentou limpar o nome dele, mas ele responde que não. E Fido faz um ótimo ponto, dizendo que isso o faz parecer ainda mais culpado. Naofumi finalmente cede e diz que tentará falar com outros heróis e uni-los para que possam derrotar as próximas ondas, mas não pode prometer nada. Ela o olha com um sorriso e diz que espera grandes coisas dele, já que foi ele quem criou a nova rainha Filolial. E qualquer homem que consegue isso é um homem, e tanto. Ela então diz que estava falando sério, e se os heróis não conseguirem derrotar a próxima onda, ela os matará a todos. Ele pergunta se a próxima onda será realmente tão difícil, e ela responde que sim. Ele diz que terá que usar seu escudo da fúria com mais frequência então, mas ela o olha preocupada, solta um suspiro profundo e usa sua magia na armadura dele. Ela diz que aprimorou a armadura dele para que o escudo da fúria o afete menos, mas ainda é muito perigoso, e ele só deve usá-lo quando for absolutamente necessário. Com isso, ele a agradece, e ela deita no colo dele uma última vez, dizendo que foi até criada por um herói do escudo. Fido os leva a um novo local, teletransportando-os instantaneamente junto com uma nova carruagem, e diz a Naofumi que estão perto de um herói e que ele deve ir até ele e conversar uma vez para que todos possam lutar juntos em vez de brigarem entre si. Naofumi não responde enquanto todos sobem na carruagem, e Filo os puxa alegremente. Eles chegam a uma terra próxima, que parece bem fortificada, enquanto a observam do alto das colinas. Ele olha o mapa e pensa consigo mesmo que pode simplesmente contornar a área sorrateiramente e evitar qualquer confronto, mas lembra das palavras de Fido, então decide que irão direto ao portão e conversarão com qualquer herói que esteja no comando ali. Até Melt concorda com isso, surpreendentemente, embora fosse ela quem o aconselhava a evitar qualquer confronto a todo custo. Eles finalmente começam a cavalgar direto para o portão quando os guardas os notam e chamam imediatamente o herói responsável. O herói acaba sendo ninguém menos que o herói da lança, o idiota, que é o pior herói que Naofumi poderia ter encontrado, pois tem um neurônio, e olhe lá. Ele fica na frente deles com um pequeno batalhão de tropas, enquanto Naofumi começa a ter dúvidas sobre conversar com esse idiota, mas decide que é tarde demais para recuar agora, então se aproxima dele antes de dizer que está ali para conversar. Motoyasu, o herói da lança, porém, parece estar agindo diferente, pois o olha com raiva profunda e diz que não tem nada para conversar, e tenta esfaquear Naofumi, que imediatamente bloqueia o ataque com seu escudo. Raphtalia imediatamente se prepara para uma luta, mas Naofumi a impede, dizendo para ela ficar quieta. Motoyasu o olha com nojo e diz que ele é uma criatura desprezível por fazer lavagem cerebral nessas mulheres para ficarem com ele, e usa uma investida de lança estrondosa que Naofumi bloqueia, mas é empurrado um pouco para trás. Ele diz a Motoyasu que está ali para conversar e não para lutar, mas Motoyasu é uma causa perdida, pois não o escuta, e imediatamente usa outro ataque massivo em Naofumi, que usa toda a sua força para bloquear, e até Filo é forçada a usar um escudo de ar para proteger a si mesma e aos outros.
Naofumi grita para ele pegar leve e pergunta por que ele está tão pistola. Isso irrita Motoyasu ainda mais, pois ele culpa Naofumi pela morte de Ren e Itsuki, o herói da espada e o herói do arco. Naofumi responde dizendo: "Eu o matei também, tenho andado bem ocupado." Motoyasu fica ainda mais pistola e tenta atingi-lo com sua lança mais uma vez, mas Naofumi obviamente bloqueia o ataque novamente antes de empurrá-lo para trás. Mas Motoyasu vem com outro ataque, que é bloqueado, mas antes que Naofumi possa dizer qualquer outra coisa, Motoyasu o ataca novamente, quase o matando com uma estocada na cabeça. Isso o faz perceber que Motoyasu está extremamente sério e está lutando para matá-lo agora. Eles entram em outro confronto enquanto ambos recuam novamente, e Melt diz a Motoyasu para parar e diz que Naofumi não fez nada disso. Isso deixa Motoyasu ainda mais irritado e ele começa a xingar Naofumi novamente, chamando-o de porco por controlar uma princesa. De repente, a maior megera do mundo chega por trás de Motoyasu e começa a vomitar bobagens sobre como o herói do escudo é um demônio e como ele matou os outros dois heróis para recuperar Motoyasu e o reino. Malt imediatamente usa sua magia para criar uma jaula elétrica ao redor deles, que é completamente impenetrável, mas um sábio disse uma vez: "É impenetrável." Naofumi diz a ele mais uma vez para pensar com a própria cabeça, mas Motoyasu é mais burro que uma pedra e o ataca mesmo assim. Naofumi o empurra para trás após bloquear com um escudo e então usa sua prisão de escudo para capturá-lo. Motoyasu, porém, também ficou mais forte e imediatamente a rompe, surpreendendo Naofumi. Filo decide entrar na luta, mas Malt imediatamente a manda recuar, antes de usar sua magia para criar uma bola de fogo gigante no céu, que ela dispara contra eles. Mas Melt imediatamente usa um escudo de água que absorve o fogo e os protege de qualquer dano. Isso dá a Filo a abertura que ela procurava e ela salta sobre Motoyasu, tentando atacá-lo com suas garras, mas é repelida. Ela parte para um ataque aéreo mais uma vez, mas um dos membros da equipe de Motoyasu usa magia de ar nela, que ela consegue desviar voltando à forma humana e também desvia do ataque de Motoyasu, antes de saltar novamente sobre ele com suas garras douradas e desferir um combo de 3 golpes, ferindo Motoyasu um pouco, mesmo com os bloqueios. Ele diz a Filo que realmente gosta dela, mas se ela não conseguir se libertar do controle de Naofumi, ele terá que machucá-la também, e com isso, ele avança para uma estocada, que é facilmente bloqueada por Naofumi, que o empurra para trás, ferindo-o. Motoyasu usa um ataque especial, causando uma explosão mágica vinda de cima, que ele novamente bloqueia antes que Motoyasu use uma série de golpes de lança, que também é bloqueada pelo herói do escudo. Finalmente, Motoyasu decide usar um combo, e usa as habilidades mágicas de fogo e ar de seus companheiros para combinar com sua lança, e a dispara contra Naofumi, que usa toda a sua força para tentar bloquear o ataque. Raphtalia tenta ajudá-lo, mas um dos membros da equipe de Motoyasu imediatamente dispara um tiro de ar nela, que é bloqueado pela magia de água de Melt, e também anula a magia combinada deles. Naofumi olha para Raphtalia e percebe que até eles podem criar um combo assim, e ela concorda. Motoyasu avisa Raphtalia que não vai se conter e a machucará se for preciso, mas ela não tem medo e corre em direção a ele com a espada em punho. Ela salta para um ataque, mas desaparece quando de repente um escudo fantasma aparece na frente dela e engole Motoyasu. O escudo suga o poder de Motoyasu, o que o irrita enquanto ele corre em direção a Naofumi para uma estocada. Mas ele desvia facilmente para o lado e agarra a lança dele antes que Filo o chute para longe. Aproveitando essa distração, Raphtalia se aproxima sorrateiramente de Malt e a corta com sua espada astral, drenando sua magia. Toda a equipe de Motoyasu está cansada e de joelhos agora. Então Melt e Filo decidem dar o golpe final usando suas habilidades combinadas. Melt usa sua magia de água, enquanto Filo usa sua magia de ar, criando um tufão que inunda a equipe de Motoyasu, derrotando-os completamente. Motoyasu, porém, se levanta mais uma vez, afirmando que não importa quantas vezes caia, ele vai se levantar para lutar contra Naofumi, mas no meio da sua ladainha, Raphtalia sente que algo está errado. Filo também sente, e rapidamente chuta Malt e as outras duas garotas para cima de Motoyasu antes de aparecer atrás de Naofumi novamente. Raphtalia percebe que todos os soldados que estavam presentes há pouco desapareceram, deixando-os sozinhos, mas Filo interrompe seus pensamentos gritando para Naofumi usar seu escudo da fúria e criar o máximo de escudos protetores sobre eles. Isso o confunde, mas ela diz para ele fazer o que ela diz, pois algo ruim vai acontecer e ela pode sentir. Ele imediatamente muda para seu escudo da fúria e cria uma prisão de escudo ao redor deles. Isso, porém, não é suficiente, e ela diz a Naofumi para usar mais escudos de ar acima daquilo, então ele imediatamente ativa mais 2 escudos de ar e então espera. De repente, do céu, um raio gigante de energia cai sobre eles, rompendo ambos os escudos de ar e até a prisão de escudo, deixando apenas Naofumi para proteger a todos desse desastre. Naofumi usa toda a sua energia para tentar conter o raio, e consegue impedir que morram, salvando a todos, enquanto o raio deixa uma cratera gigante ao redor deles.
Ele cai de joelhos exausto quando de repente um som de aplausos é ouvido, e eles se viram para ver que o Papa da igreja está ali, e ele parabeniza Naofumi por sobreviver àquele ataque, pois, segundo ele, tanto o herói da espada quanto o herói do arco não conseguiram. Motoyasu o olha incrédulo perguntando se a igreja foi responsável pelo assassinato dos dois heróis, e o Papa confirma suas alegações. Malt grita com o Papa dizendo que ele poderia ter machucado ela e o herói espiritual, mas ele responde que ela é uma mulher astuta que ordenou à igreja que colocasse toda a culpa no herói do escudo, então foi isso que eles fariam. Eles matarão todos eles e então colocarão a culpa no herói do escudo. Naofumi pergunta por que ele está fazendo isso, e o Papa responde que desde que os heróis chegaram a este mundo, eles só criaram problemas para eles, então eles preferem destruir os heróis junto com a família real e governar sozinhos. Com isso, ele saca uma espada dourada e aponta para eles enquanto Melt diz para ele ter cuidado com aquela espada. O Papa aponta a espada para eles e dispara um raio poderoso, que Naofumi usa seu escudo para bloquear completamente. O Papa o elogia pela sua força, antes de transformar a espada em uma lança, para choque de todos. Melt diz a eles que a arma na mão do Papa é a réplica de todas as armas cardinais, e é um dispositivo muito poderoso, escondido por séculos. O herói da lança se levanta e começa a discursar umas bobagens moralistas que irritam a todos ao redor, enquanto Melt diz que a arma está consumindo muita mana, que está sendo retirada dos seguidores que estão atrás dele. Motoyasu usa sua lança imediatamente sem pensar e dispara uma explosão contra o Papa, que obviamente não tem efeito nele, pois ele tem uma barreira ao redor. Motoyasu então se vira para Naofumi e diz que eles precisam trabalhar juntos antes de usar a habilidade combinada de magia de ar e magia de fogo de Malt para disparar uma explosão contra o Papa. Mas quando a poeira baixa, é revelado que não houve nenhum efeito no Papa, absolutamente. Motoyasu tenta um último ataque e lança um raio massivo de energia contra o Papa, que é mais uma vez bloqueado pela barreira mágica. E depois disso, o Papa avança e diz que agora é a vez dele atacar, e usa um único golpe de sua lança para criar fogo ao redor de todos. O Papa ri deles e diz que pode matá-los quando quiser. E Naofumi percebe que ele está certo, pois não tem energia suficiente para bloquear outro ataque de força total. Motoyasu choraminga que o Papa está trapaceando, enquanto o Papa se prepara para outro ataque. Felizmente, porém, uma série de ataques mágicos muito fortes voa em direção ao Papa, que ele tenta bloquear com sua barreira, mas não consegue, pois sua barreira se quebra e ele fica um pouco ferido. Naofumi se vira e fica chocado ao ver Itsuki e Ren no alto, ainda muito vivos. Ambos descem para dentro da cratera, não sei bem porquê, mas Ren avança e usa um ataque de espada de energia mais uma vez, que o Papa bloqueia com sua barreira, usando muita mana. Itsuki também usa seu arco para atirar algumas flechas mágicas, mas a barreira é forte o suficiente para defendê-las também. Motoyasu pergunta como eles estão vivos, e eles revelam que depois que Naofumi lhes deu a dica sobre o segredo da igreja, eles começaram a pesquisar e investigar quando foram direcionados a uma montanha fechada, e a igreja tentou matá-los com uma explosão mágica. Os espiões da rainha, porém, os alcançaram primeiro e conseguiram informá-los com antecedência, o que salvou suas vidas. Os heróis pedem desculpas a Naofumi por todas as falsas acusações que jogaram sobre ele antes que Ren e Itsuki decidam partir para um combo. Ren corre em direção ao Papa, desviando da parede de fogo que ele estava criando, enquanto Itsuki usa uma explosão mágica muito poderosa que destrói todas as barreiras, dando a Ren o caminho livre para atacar enquanto suas armas se chocam. O Papa é derrubado enquanto sua mana está se esgotando. Ren informa ao Papa que as forças da rainha chegarão em breve, então eles devem se render. De repente, todos os três heróis estão agindo como amiguinhos, e Naofumi não gosta nem um pouco disso. Todos o olham com um rosto sorridente e dizem que agora podem lutar juntos, mas ele não aceita nada disso e manda eles se mandarem. Eles parecem chocados, mesmo depois de o terem colocado em tanta encrenca. Então, Naofumi os informa sobre os atos que cometeram, que o colocaram em tanta encrenca o tempo todo. Ele diz que não precisa deles para sobreviver nem um pouco, e que ele e sua equipe podem se virar melhor do que os três juntos. Os três heróis começam a discutir entre si, enquanto o Papa lança uma explosão enorme. Naofumi imediatamente corre para a frente e bloqueia a explosão completamente, antes de dizer aos heróis que vai trabalhar com eles desta vez, porque fez uma promessa à rainha Filolial, mas depois disso, ele seguirá seu próprio caminho novamente. Todos se preparam para uma batalha massiva, mas o Papa simplesmente ri enquanto cria uma bola avermelhada no céu que forma uma estrutura de domo ao redor deles, prendendo-os dentro. Ele a chama de sua catedral e diz que eles não podem escapar deste lugar, por mais que tentem, enquanto um nó se forma em seu estômago, ao perceber que este pode ser o fim de todos eles.